Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, Dr. David Watts, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern, Dave Smith com você, e quero que você saiba que é muito bom ter você conosco. E estamos estudando o último capítulo de Daniel. E já estamos estudando esse livro há o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, não é? E eu tenho aproveitado e oro para que tenhamos falado algo que possa te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. E quando acabarmos com o capítulo 12 aqui, talvez acabemos até no programa de hoje, quem sabe? A chance está aí, não é? Mas vamos começar uma nova série sobre profecias bíblicas e sinto que esse é um tempo onde a igreja deve saber o que está para acontecer em breve, em um futuro breve. E eu oro para que você possa nos acompanhar durante esses programas e acho que vai valer a pena para você. Eu gostaria de olhar para outra coisa aqui no segundo verso, no segundo versículo. Na verdade, pode continuar no meio do caminho. Geralmente você lê os comentários. Você quer ler? Não, pode ler. A segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, acontecerá aproximadamente 1000 anos depois da primeira ressurreição, no fim do milênio, e vai incluir todos os ímpios que morreram desde o princípio. Vai ser o juízo do trono branco. Entenda o seguinte: quando Jesus Cristo voltar, na segunda vinda, ele vai voltar para estabelecer um reino que vai durar 1000 anos. Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai voltar para trazer Israel de volta para o seu lugar. E é o que ele vai fazer. O mundo vai conhecer paz e segurança como nunca conheceu em sua história. E Jesus Cristo vai reinar e governar desde Jerusalém, pessoalmente. Os países do mundo vão trazer seus questionamentos difíceis para ele e ele vai responder tudo. E vai ser um tempo de prosperidade, liberdade e bênçãos como o mundo nunca viu antes. No fim desse período de 1000 anos, Satanás será livre por um curto período de tempo. E parte do mundo vai se juntar com ele. Parece algo estranho, depois de 1000 anos de prosperidade, como o mundo nunca viu. Mas uma grande parte desse planeta vai se unir com o maligno, com Satanás. E ele vai ser envergonhado em breve. Ele não vai conseguir fazer muita coisa. Mas nessa época, o juízo do trono branco vai acontecer. Ninguém que é redimido vai estar lá. Um pregador disse certa vez que vão ter ali os redimidos e os não redimidos. A palavra de Deus não me mostra isso. Eu não vejo. Fomos julgados na cruz do Calvário e não vamos ter que experimentar nenhum tipo de julgamento. Glória a Deus por isso. Mas o juízo do trono branco vai incluir toda pessoa que já viveu e que não conhece o Senhor. E eles vão ser colocados no lago de fogo imediatamente naquele momento. Mas eu quero deixar claro que o juízo do trono branco não vai incluir nenhum crente. Nenhum deles. Vai incluir apenas aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus. Não vai ser um tempo muito agradável, viu? E os livros nos dizem, no livro de Apocalipse, que tudo que o homem faz fica escrito nos livros. E alguns dizem que não são tratados da maneira certa, mas os livros vão se abrir.
e tudo que o homem fizer vai estar nesses livros. E por aí vai. Se você não está salvo, e se você não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você estará lá. Tomara que não, mas você estará no juízo do trono branco. E você vai ouvi-lo dizer: afasta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade, pois eu não os conheço. E não vai ser um tempo muito agradável. Vai ser o juízo do trono branco, e nenhum crente vai estar lá. Fomos julgados na cruz do Calvário e pronto, e glória a Deus por isso. Em Apocalipse 20, nós vemos que os mortos são julgados de acordo com as suas obras, como diz na Bíblia. O cristão nunca vai ser julgado em relação à salvação ou falta dela pelas obras. Então, na realidade, nós temos a justiça que vem de Cristo imputada a nós, enquanto que nossas obras podem determinar recompensas. As obras para o cristão nunca estabelecem salvação ou falta dela. Esse é um pensamento que vem reforçar que isso é apenas para aqueles que rejeitam a Cristo. E é interessante que, se você conversar com pessoas e perguntar por que as pessoas acham que vão para o céu, eles dizem, é pelas obras deles. Dizem abertamente, o que não fizeram também. A realidade é que, do começo ao fim, desde o nascimento até a morte, seja qual for a situação, um pensamento ruim é o bastante para permitir que Deus julgue de maneira justa e eliminar qualquer um para sempre. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não acha que a Bíblia, entretanto, ensina que não somos salvos por obras, mas sim por fé e etc., que é o dom de Deus, que não é para que homem nenhum venha se gabar? Você não acha que as boas obras dos cristãos também estão escritas, vamos dizer assim? Sim, mas para o cristão isso virá através do julgamento de Cristo, quando somos avaliados por nossas motivações, o que fizemos pelo reino, se seguimos a direção do Senhor. Vemos isso em 1 Coríntios 3 e outras passagens no Novo Testamento. Mas agora estamos falando do juízo. Apocalipse 20, no juízo do trono branco, a obra deles aqui são lidas e estavam contando com suas obras para serem salvos. Então, se você conversar com pessoas que não conhecem ao Senhor, eu fiz isso, fiz algo bom ali e não fiz algo ruim ali. Mas uma ação ruim já é o bastante para lançar a pessoa para fora da presença de Deus. Bem, qualquer um que não é salvo, que não nasceu de novo, já está perdido, a não ser que aceitem a Jesus. Antigamente, quando testemunhávamos na rua, perguntávamos: se Deus te perguntasse por que eu devo deixar você entrar no céu, eles respondiam: porque eu sou uma boa pessoa, sou membro dessa igreja, daquela igreja. E obviamente essa é a resposta errada. Não tem a ver com suas obras ou o que você fez, mas é somente através do sangue de Jesus que alguém pode entrar. Esse é o maior problema no mundo hoje em relação à salvação ou à falta dela. E você pode perguntar a qualquer pessoa, se eles não te xingarem, eles vão dizer: eu acho que tenho ido muito bem e tal, sou uma boa pessoa e fiz coisas boas e por aí vai. Ou fiz algumas coisas ruins. Mas esse é o pensamento no mundo hoje. Eu sei, mas muitos ficam ofendidos quando você faz essa pergunta. Não sei porquê, mas é assim. Acho que alguém se sente convicto. Como alguém pode perguntar se eles estão salvos ou se vão para o céu, porque pensam que todos que são uma boa pessoa, vamos dizer assim, vão para o céu. E, obviamente, esse não é o caso. Verdade. Mas esse é o maior problema para o mundo hoje, na minha concepção, é que eles acham que estão salvos porque fizeram coisas boas, que chamam de boas, ou não fizeram coisas ruins, que eles consideram ruins, e por aí vai.
mas a ideia de que eles têm que aceitar a Jesus Cristo é algo negativo para eles. Eles não gostam de como soa, não gostam. De certa maneira, a igreja causou isso. Como? Quando você pensa, você mencionando isso aí, eu lembrei dos dias de Lutero. A ênfase da Igreja Católica estava sobre boas obras. Até hoje é assim, não é verdade? Mas naqueles dias, as indulgências, que eles estão ensinando isso hoje de novo, pelo que eu entendo, a ênfase de boas obras durante a história da igreja. Eu não sei por que é assim. Porque é que Paulo escreve algo muito claro, justificado pela fé. Ainda assim, muitas vezes a igreja diz, você tem que fazer isso, isso e isso, e sem isso você não vai chegar no céu. Quando você estuda a Igreja Católica, esse é um bom exemplo, eles mostram ali algumas coisas que você tem que fazer regularmente, sempre, por aí vai, e a vida eterna será sua. Se você não fizer uma certo, você vai para o purgatório. Está conectado com o quê? Com obras. Eles não querem falar só de fé, da fé simples e como a fé muda a sua vida. A fé produz as obras, mas começa com fé e não queremos. A igreja hoje quer começar nas obras porque a igreja quer o produto que vem dessas obras. Não começa nas obras e não pode começar nas obras. Como uma pessoa pode ser salva se está à beira da morte? Não pode ter obra alguma. Você mencionou um dos grandes patriarcas do passado, o John Huss. E o que você falou? Ele era um boêmio e ele era da República Tcheca. E ele era um estudante de um seminário em Praga. Você já esteve em Praga? Eu não. Eu também nunca estive. Mas ele então se formou, foi um ótimo estudante e depois transformaram ele em um pastor na igreja principal de Praga. E ele tinha muita influência e ele leu muito o que John Wycliffe escreveu. As coisas que Wycliffe escreveu chegaram até ele. E então eu vi um documentário no final de semana, por isso eu estou pensando sobre isso. E ele estava pregando algo parecido com o que Lutero estava tentando dizer, a justificação pela fé. E ele estava pregando contra as exigências da Igreja Católica. E eles exigiram que ele fosse até uma conferência, prometendo que tudo seria bom e ele ia poder compartilhar sua teologia com os bispos. Ele foi para lá confiando neles e alertaram ele, não achamos que eles vão ser bons com você, é melhor você ficar com medo aí, hein? E ele disse, não, mas eu vou. Ele foi, deram a ele uma oportunidade e ele afirmou no que acreditava e queimaram ele vivo. Olha só, aí ele morreu, uma morte terrível, e jogaram suas cinzas no rio. Mas a igreja fez aquilo. A igreja fez porque ele se posicionou e estabeleceu a fundação daquilo que Lutero ensinou, da justificação pela fé. Quando você analisa o que o pessoal da Reforma fez, irmão Suega, eles estavam indo contra a ênfase contra as obras. Exatamente. Isso resume bem. A igreja é mais responsável pela perseguição dos santos de Deus do que qualquer outra coisa na história. Olha a história da Inquisição, por exemplo, onde milhares de pessoas foram mortas por padres em Portugal e na Espanha e na Itália. Estávamos em Madrid, na Espanha, um tempo atrás, e dirigimos para Toledo. Acho que Toledo fica a 50 milhas ao sul de Madrid, se eu estou correto aqui nas minhas direções. E em uma certa igreja lá, eles têm todos os instrumentos de tortura que usavam para tentar forçar os cristãos a negarem a fé. E eles
Assim, você olha para eles e vê essas coisas que trouxeram tanta dor e sofrimento para aquele povo. Tem uma igreja, eu acredito que está na Alemanha, mas eram os seguidores de Zwingli e eles perseguiam os seguidores do Menno Siemens que queriam ser batizados por imersão, e os de Zwingli diziam que tinham que ser apenas aspergidos e não imergidos, e em algumas igrejas eles têm jaulas penduradas na igreja e colocavam pessoas ali para que eles morressem de fome e tal, e as jaulas ainda estão ali naquela igreja. Então, o assassinato de cristãos para com cristãos, eu acho que veio desse grupo, quando eles afogaram os seguidores que acreditavam que o batismo era por imersão. Eles falavam, se é por imersão, vamos te batizar e deixar você afogar embaixo da água. E foi um capítulo terrível na história da igreja. Por que é que a igreja queria fazer algo assim? Assim, se a pessoa quer ser batizada assim, que seja, e eu vou ser batizado como eu quero. Por que as pessoas queriam matar os outros? Até o Martinho Lutero não largou o batismo de crianças, por mais ênfase que ele tinha sobre não trabalhar em cima de obras, ele não quis largar aquilo. A minha resposta para isso, irmão Swagger, é que eles tinham adotado, naquela época pelo menos, que a igreja tinha toda a razão. Então, na Alemanha, não em toda a Alemanha, mas grande parte seguiu Lutero. Então, Lutero queria que a parte dele fosse totalmente luterana. Então, o que o irmão Dave mencionou foi que um pequeno grupo, conhecido como anabatistas, eles queriam ser batizados por imersão. E ao invés de Lutero fazer o que você falou e dizer, bem, se é isso que você quer, tudo bem. Ao invés de fazer isso, com os Zwingli e os seus seguidores, eles mataram eles. Mas voltando para a sua história na Espanha, que você mencionou, quero falar o seguinte. O chefe da Inquisição chamava Torquemada, e o Torquemada foi escolhido pelo próprio Papa, recebeu o dinheiro do Papa. O cabeça da igreja, o bispo da igreja, permitiu que o padre Torquemada fosse para a Espanha e matasse todo mundo que parecesse judeu. Eu não sei se os judeus estudam muito isso. Estudam sim, mas é inacreditável o que a igreja fez com o povo judeu. E é algo... Eu não sei se existe algum tipo de reparação ou arrependimento em relação a isso. O pai do Benjamin Netanyahu, o Bibi Netanyahu, escreveu um livro de mais ou menos 1.200 páginas sobre a Inquisição. Eu já li, recomendo para quem quiser saber mais. Lembrem-se, muitos judeus, até recentemente, quando falavam da Igreja Católica Romana. E eu não dou crédito a eles por ser a continuação da verdadeira igreja. Existiam outros que estavam praticando a fé como nós entendemos. A Igreja Católica já estava tão afundada, mais ou menos no ano 700, em mitos e historinhas. Por exemplo, os bons exemplos, como o John Hus, que o irmão aqui mencionou, no Conselho de Constâncio, foi aonde decretaram a morte dele. Aquele não foi o verdadeiro propósito da reunião. Haviam 3 papas na época, um em Avignon, na França, um ficava no Santo Império Romano, que chamamos hoje de Germânia, e um em Roma. A questão era quem seria o verdadeiro papa, mas o Hus pregava contra o catolicismo e ele era um estudante do Savonarola, é isso mesmo? Savonarola é o nome dele, eu tenho que pronunciar correto porque minha esposa é italiana e eu não tenho desculpa. Mas agora, do John Hus, vemos emerger um grupo que começou a seguir tudo que ele ensinava. E então eles começaram a ministrar as mesmas coisas e influenciar pessoas até o tempo de John Wesley, que eram conhecidos como moravianos, e eles influenciaram o John Wesley e através deles ele recebeu Jesus como seu Salvador. Então a influência não só daqueles que fizeram o que era errado e foram punidos, criou o fervor e o meio pelo qual Deus ainda conseguiu terminar sua obra. Foi por isso que essa nação foi formada. Amém. As pessoas vieram da Inglaterra para adorar a Deus em espírito e em verdade, sem serem forçados a aceitar algo que não acreditavam.
E foi isso que transformou essa nação em uma grande nação. E glória a Deus, porque ela ainda tem a liberdade de religião. O Agostinho estava ensinando e escreveu A Cidade de Deus e distorceu porque não entendeu a verdade do Evangelho ou a ressurreição ou o tempo dela. Então a ideia, o conceito de construir a Igreja de Deus na Terra passou a ser algo significativo. E a Igreja Católica abraçou o que chamamos de teologia da substituição, com a visão de que agora eles eram os líderes e não só da área religiosa, mas também da área política. Então, tiveram poder em duas áreas: politicamente, que afetou os benefícios econômicos das pessoas, infelizmente trazendo consequências, e a autoridade religiosa. Então, havia muita superstição no sistema católico, onde as pessoas serviam a Igreja Católica Romana e a sua liderança, mais baseada em superstição e medo do que qualquer outra coisa. Olha, temos que dizer o seguinte da Igreja Católica: eles deixaram isso para lá. Acredito que sim. Mas olha só, os Estados Unidos, os jesuítas que vieram para os Estados Unidos, fizeram um ótimo trabalho espalhando o nome de Jesus. E muitos fizeram um ótimo trabalho, até muitos deles acabaram cuidando de alguns seguidores que vieram quando o nosso país foi fundado, falando agora do Cristóvão Colombo. As pessoas que vieram depois dele maltratavam muito aqueles que os índios, na época, eles chamavam de selvagens, e outros países menores também, ali no Oriente, não, pelo Caribe afora. Nós pregamos cruzadas na América Central e na América do Sul. E se o Islã tivesse dominado aqueles países, você não teria pregado cruzada alguma ali. Os católicos dominaram e eles, não me entenda mal, eles não acreditavam no que ensinamos ou pregamos, mas ainda tivemos a liberdade de fazer aquilo. E agradeço a Deus por isso, muito mesmo. Sempre fiquei intrigado com a história da Estátua da Liberdade, quando Bedlow e os fundadores pensaram em levantar essa mulher. Supostamente era para ser colocada em Mênfis, no Egito, e iam colocar uma burca nela, cobrindo a cabeça. E eles não tinham dinheiro para financiar, então foi trazida para os Estados Unidos e ele viu aonde aquela mulher tinha que ficar, falando da estátua, é claro. E ela veio para os Estados Unidos e hoje está nos Estados Unidos representando a liberdade. Não foi no Egito, e sim nos Estados Unidos. E agradecemos a Deus por isso. Agradecemos mesmo. E sem estar com cobertura na cabeça. Exatamente, com a mão direita levantada e com um poema na mão que foi escrito por uma judia. Temos que agradecer a Deus, e é possível perder essa liberdade que temos. Irmão Swagger, se você tivesse ido para a América do Sul 30 anos antes, você não ia poder pregar. É verdade. Deus abriu aquela porta para o tempo que você estava lá. Glória a Deus por isso. Oramos para que essa porta continue aberta. O nosso tempo acabou. Oramos para que você nos acompanhe no programa de amanhã e acho que vai valer a pena. Até amanhã, se Deus quiser. Queremos dar as boas-vindas aos nossos novos telespectadores da SBN no sistema de cabo da NET, no grande país do Brasil. Estamos felizes com o fato de que o Ministério Jimmy Swaggart e a rede Som Life de televisão são capazes de alcançar o Brasil com as boas novas de Jesus Cristo. Acreditamos que a mensagem da cruz de Cristo é poderosa o suficiente para transformar vidas e toda uma nação. Os programas de pregações e de ensino da SBN irão ajudá-lo na sua caminhada diária com o Senhor. Dos cultos da igreja ao vivo aos programas de debates e talk shows, você verá que o foco da SBN é a mensagem da cruz. A SBN não tem comerciais externos de espécie alguma. Dependemos totalmente dos telespectadores para apoiarem a rede com as suas orações e com o apoio financeiro para permanecermos no ar. Se a SBN tem sido uma bênção na sua vida e você deseja demonstrar o seu suporte financeiro para que a SBN continue no ar no Brasil,
você pode facilmente fazer uma doação de qualquer quantia. Acesse o site www.sonlifetv.com e clique na coluna português na parte superior do site. Que Deus lhe abençoe e obrigado por assistir à Rede Som Life de televisão, a SBN, no Brasil.